Olá a todos, neste vídeo iremos estudar outros lugares geométricos para além dos referenciados nos vídeos círculo-centro, incentro, ortocentro e baricentro. Iremos resolver alguns problemas envolvendo lugares geométricos. O lugar geométrico dos pontos que está a uma mesma distância R de um ponto, neste caso um ponto O, é o conjunto dos pontos que está na circunferência de centro em O e raio R. Na verdade, o lugar geométrico dos pontos que está a 5 cm de A, que é o que está identificado a roxo, são os pontos que estão na circunferência de centro em A e raio 5. O lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância superior a R, superior a uma dada distância, de um ponto O, é o conjunto dos pontos que está fora da circunferência de centro em O e raio R. Se reparares a verde, encontra-se o lugar geométrico dos pontos que está a mais de 5 cm de A. O lugar geométrico dos pontos que estão a uma distância inferior a R, de um ponto dado, é o conjunto dos pontos que está dentro da circunferência de centro em O e raio R. Repara que a roxa, quadriculado, encontra-se o lugar geométrico dos pontos que está a menos de 5 cm de A. Em qualquer dos casos, a circunferência terá que ficar a tracejado, pois estar a mais de 5 cm de A ou estar a menos de 5 cm de A não quer dizer que está a 5 cm de A. Por isso, em ambos os casos, a circunferência deverá ser a tracejado. Façamos então alguns problemas envolvendo os lugares geométricos. Um primeiro problema. A figura seguinte representa o mapa de uma zona onde vai ser instalada uma estação de recolha de lixo. Na figura, os pontos A e B representam duas localidades que distam 5 km uma da outra, um dado importante. A referida estação vai ser instalada num local que deve obedecer às seguintes condições: ficar à mesma distância das duas localidades, ficar a mais de 10 km de cada uma das localidades. Pede para desenhar a lápis, no mapa anterior, uma construção geométrica rigorosa que permita assinalar o conjunto de pontos correspondentes aos locais onde pode ser instalada a estação de recolha de lixo. Assinalar no mapa, a caneta ou a esferográfica, esse conjunto de pontos. Não apagues as linhas auxiliares. Como A e B distam 5 km uma da outra, podemos, ponta seca em A, abrir o compasso até B, desenhar uma circunferência de centro em A e raio até B e temos uma circunferência de raio 5. Pegando na nossa circunferência e colocando-a num segmento reta, se colocarmos ali os pontos de interseção da circunferência com o nosso segmento reta, neste caso ali o ponto L até ao ponto P, esta distância será então o diâmetro e o diâmetro serão então 10 km. Já sabemos então que no segmento a distância de L a P são então 10 km. Por outro lado, outra informação, ficar à mesma distância das duas localidades, à mesma distância da localidade A da localidade B, ou seja, ficar na mesma distância do segmento de reta, à mesma distância de A e de B, à mesma distância dos extremos do segmento de reta, teremos que traçar a mediatriz do segmento de reta AB, o lugar geométrico dos pontos que ficam à mesma distância dos extremos do segmento. Para tal, então a estratégia será circunferência de centro em A, com um determinado raio. Vamos fazer circunferência de centro em A e vamos definir qual é que é o raio, mais fácil assim. Circunferência de centro em A, raio 3. E agora fazer a mesma coisa, circunferência de centro em B, exatamente com o mesmo raio. Raio 3. E os pontos de interseção dos dois segmentos que foram ali encontrados, das duas circunferências traçadas, os pontos de interseção serão os pontos, então, dois dos pontos da nossa mediatriz do segmento. Por outro lado, terá que ficar a mais de 10 km de cada uma das localidades. O que fazer? Vamos traçar uma circunferência com 10 km de raio, de L até P. Pegamos numa circunferência de centro em L e raio P, raio de 10 km, e vamos colocar então, fazer essa circunferência de centro em A mais de 10 km terá que ficar fora desta circunferência, já estou a colocar a tracejado, e outra circunferência também de centro em B e raio 10 km também terá que ficar a mais de 10 km da localidade B.
A vermelho encontra-se então o local onde poderá ser instalado os locais possíveis onde poderão ser instaladas a estação de recolha de lixo. Terá que ficar dentro do mapa. Por outro lado, à mesma distância das duas localidades, tem que estar na mediatriz do segmento reta AB e, por outro lado, ficar a mais de 10 km de cada uma das localidades, fora das circunferências de centro em A e de centro em B, de raio 10, fora das circunferências. Então, terá que ficar na zona que aparece ali, então, a vermelho. Um segundo problema. Pretende-se construir um parque eólico como representado na figura ao lado. A figura seguinte é o mapa da zona onde serão colocadas as colunas aerogeradoras. Os pontos A, B e C representam a localização de 3 colunas. A localização da quarta coluna deve obedecer às seguintes condições. A coluna deve ficar dentro da zona delimitada pelo traço grosso, que é indicado no mapa. A coluna deve estar à mesma distância de B e de C e a coluna deve ficar a 12 km de A. Desenha a lápis na figura anterior uma construção geométrica rigorosa que represente no mapa o ponto correspondente à localização da quarta coluna. Assinala esse ponto com a letra D. Se traçar as linhas auxiliares, não as apagues. Muito bem. Se a coluna tem que ficar à mesma distância de B e de C, a coluna terá que ficar na mediatriz do segmento reta BC, o lugar geométrico dos pontos que se encontra à mesma distância dos extremos do segmento. Para tal, circunferência de centro em C, raio, terá que ser um raio maior, circunferência de centro em C, então, com raio, vamos pôr um raio um bocadinho maior, raio 8. E a mesma coisa em B, circunferência de centro em B, também com o mesmo raio, raio 8. Os pontos de interseção serão os pontos que iremos unir para traçarmos então a nossa mediatriz do segmento BC. Os pontos que estão à mesma distância dos extremos do segmento. Por outro lado, a coluna terá que ficar a 12 km da coluna A. Quer isto dizer, então, ponta seca aqui no 0, abertura até 12. Vamos pegar numa circunferência, traçar uma circunferência de centro em A e raio 12. A nossa quarta coluna, o nosso ponto T, tem estas 3 condições: estar dentro da zona delimitada pelo mapa da linha a grosso, estar à mesma distância entre B e C, na mediatriz do segmento PC, estar a 12 km do ponto A, terá que ser obrigatoriamente este ponto T. Haveria aqui outro candidato, que era este ponto que está aqui em cima, mas como está fora do nosso mapa, não podemos considerar. Por isso, o único ponto que respeita estas 3 condições é aqui o ponto T. E é tudo, até o próximo vídeo.